Olá pessoal, Matheus Jesus falando aqui de novo. Espero que vocês estejam todos bem. E nessa aula a gente vai falar sobre as leis da termodinâmica, certo? Lá das 4 leis. Ah, Matheus, mas não são só 3? Primeira, segunda, terceira? Não. Tem a lei zero, né, que é considerada uma lei também. Tá? Então a gente tem a lei zero, a primeira lei, a segunda lei e a terceira lei. A gente vai tentar ver elas aqui com certo detalhe, certo? E a gente vai tentar analisar isso, fazer isso a partir ou com a ajuda de simulações, né, que as minhas aulas sempre têm tido essa direção, né, de simulação. Eu espero sempre fazer com que o aluno ele não só entenda a teoria, mas também com que ele observe aquilo na prática, né, que ele veja, que ele enxerga aquilo acontecendo. Então, por isso que eu utilizo muito dessas simulações, eu creio que ajuda, ok? Para começar aqui, ó, eu quero que a gente dê uma olhada nessa simulação aqui e observe algumas coisas, né, que eu sugiro que a gente vá conseguir ver todas as leis da termodinâmica aqui dentro desse sistema, certo? Durante o processo que a gente for desenvolver aqui, a gente vai ver as 4 leis, rapidinho para a gente poder já ver lá com mais detalhes, certo? Então aqui eu tenho o meu sistema, certo? Ó, um reservatório aqui, cujo dentro dele eu tenho o meu corpo. Tá lá. Meu corpo, como sempre eu venho falando em todas as aulas, feito de átomos e moléculas, certo? Que estão em constante movimento. Tá? Você não pode se esquecer disso. Como eu digo em outras aulas, você se lembra sempre disso, tá? Você tem mais facilidade de entender tudo que é de física. Tá? Física é basicamente você entender que tudo é feito de átomos. Tá? O Feynman falava muito isso, um cientista. Né? E então, o que eu quero mostrar aqui agora também, ó, e aqui, por exemplo, esse corpo é formado por neon, tá? Argônio, né? Neon, no caso neônio, né? Esse corpo aqui é formado por átomos de neônio, esse daqui já é formado por átomos de argônio, tá? Esse aqui por átomos, no caso aqui não átomos, mas moléculas de oxigênio. Ah lá, dois oxigênios, o O2, certo? O gás oxigênio que a gente respira, aqui no caso ele está no estado o quê? Estado sólido. E a gente tem aqui também, ó, é, a água, tá? A molécula de água lá. H2O, certo? Ela 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. E aqui você já pode perceber de cara, tá? Que a água aqui no caso ela está no estado sólido, né? Ah, Matheus, mas por quê? Por quê? Porque ela está bastante coesa, ó, né? Ela está bastante localizada aqui, ó. Parece que existem forças entre elas ali que estão mantendo elas coesas, né? Fazendo elas vibrarem ali em torno de um centro de massa, ali em torno de um ponto, né? Mantendo elas naquele ponto ali. No caso aqui, a gente tem forças chamadas forças de pontos de hidrogênio, né, que a gente chama, né, são ligações, não são forças na verdade, né, são ligações, né, pontos de hidrogênio, né, Van der Waals, aqui no caso não é Van der Waals, né, mas a gente tem forças, resumindo, forças eletromagnéticas, tá, que as mantêm coesas, ok? Ah, Matheus, mas o que eu posso fazer agora para tirar ela do estado sólido, né, no estado de gelo, digamos assim? Eu posso dar calor ao sistema ou eu posso adicionar mais moléculas de água ao meu sistema. Ah, Matheus, mas por quê? Porque quanto mais moléculas eu coloco nesse sistema, o que acontece? Mais agitado ele vai ficar. Por quê? Porque mais colisões vão haver. Né? Eu vou diminuir um pouco aqui para a gente chegar onde eu quero chegar. Agora eu não vou falar muito. Tá? Talvez há uma queda de FPS aqui no computador. Né? Vai ficar um pouco lento. Então não vou falar muito, mas eu vou adicionar calor ao sistema agora. Vamos percebendo o que acontece. Ó. Quero que vocês prestem atenção também nessas grandezas aqui, ó. A Tm, que é a pressão, né, e na temperatura, que elas vão aumentando com o passar do tempo à medida que eu vou adicionando mais partículas. E vamos ver o que acontece. Estou adicionando mais, né, para haver mais colisões, ou seja, para haver aumento de temperatura. Vou adicionar calor. Inclusive, é importante que vocês vão lá ver a aula, né, de calor versus temperatura, calor x temperatura. Lá eu desosso e tento mostrar com detalhes a diferença entre calor e temperatura. Vai te ajudar bastante também de você entender o que está acontecendo aqui. Olha lá, vamos ver o que está acontecendo. A agitação está aumentando, certo? Olha lá. Perceba as moléculas de água rotacionando. Ó. Isso acontece também. Né? Rotação, translação, velocidade, tudo é temperatura. À medida que essa agitação vai aumentando, olha lá. Agora você já percebe. Ah, Matheus, então agora o estado da água aí é o estado gasoso, né? Exatamente, ó, muito excitado, certo? E automaticamente uma entropia muito elevada também, que a gente vai precisar desse conceito para falar da terceira lei.
Olha a pressão, o que vai acontecer? Vocês já estão imaginando o que vai acontecer, né? O meu dedinho ali não vai aguentar segurar mais. Aí vai realizar uma coisa que a gente chama do quê? Beleza, ó. Trabalho. Aí a gente diz aqui agora que aconteceu o quê? E esse gás realizou o trabalho, né? No caso aí a água, o vapor, né? Realizou trabalho sobre o meio externo, realizou trabalho sobre a mãozinha que estava segurando ali, né? A gente vê lá em Física 1, né, ou lá na dinâmica, que trabalho é um deslocamento, trabalho é você empurrar alguma coisa, trabalho é você causar alguma alteração, né, na dinâmica do sistema, né, na energia, né, adicionar ou tirar energia. No caso aí o vapor deu uma energia e quebrou ali a tampa aqui do reservatório, certo? Mas o meu objetivo aqui foi mostrar para vocês, espero que vocês tenham percebido, é a dinâmica para se chegar a realizar trabalho, né? Primeiro, o que teve que acontecer? Eu tive que adicionar calor, eu tive que colocar mais partículas aqui, ou seja, mais moléculas de água aqui. Já acabou até aqui, ó, né? Já adicionei todas, né? Tive que deixar essas moléculas mais agitadas, ou seja, aumentar a temperatura delas, para que aí elas pudessem expandir, né? Ocupar espaços maiores, volumes maiores, e aí sim realizar o trabalho. Entende essa dinâmica? Que é importante, tá? Demorou um tempo, eu não sei a hora aqui, mas deve ter demorado aí uns 6 minutos para isso acontecer. Isso é importante para você entender, principalmente a segunda lei da termodinâmica, tá? E aí a gente pode continuar aqui agora. Entendido essa questão do trabalho, vamos olhar aqui agora, por exemplo, eu vou fechar aqui para não ter queda de FPS. Então, como eu disse lá, existem várias maneiras, por exemplo, de você também fazer trabalho, tá? E no contexto que a gente está aqui agora, a gente está querendo realizar trabalho a partir de energia térmica. Por exemplo, como que eu posso fazer, Matheus, para mover essa rodinha aqui e, por exemplo, esquentar essa água aqui? Ou melhor, vamos colocar aqui para acender uma lâmpada, vai. Como que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, colocar água aqui, ó, né, dentro dessa chaleira aqui que a gente chama aqui em Minas Gerais, né? E agora botar calor, né? Olha lá. Esquentar essa chaleira. Ó, aqui aconteceu mais rápido, né? Mas é um modelo. Aconteceu mais rápido essa passagem, né? Imagina que já tinha vapor de água aqui, mas não tão energética, né? Não numa temperatura tão elevada. Quando eu adiciono calor aqui, ó, esse vapor ele tem a sua temperatura mais elevada, de modo que ele se expande, aí ele sai pelo buraco aqui da chaleira e realiza então o trabalho aqui sobre essas pazinhas que ficam aqui, girando aqui no caso aqui, ó, essa roda aqui, transformando essa energia térmica, que antes era térmica, em energia mecânica e aqui em energia elétrica. Aqui eu posso colocar até o símbolo para vocês verem. Veja bem, ó, não pensa que energia é alguma coisa, certo? Vocês veem lá em dinâmica que energia não é uma coisa. Energia é movimento, energia ela determina como as coisas mudam, né? Ela me diz ali como as coisas estão mudando. Olha lá, aqui eu passo de energia térmica, tá, para energia, no caso aqui, mecânica, né? E aqui vai para energia elétrica. Eu tenho um geradorzinho aqui, né? Eu tenho algum mecanismo ali de eu girar, por exemplo, um ímã em torno de de um fio de eletricidade, de modo que eu tenha a criação de corrente elétrica, ok? E aí por efeito de Joule eu vou esquentar aqui esse meu bulbo aqui e vai gerar luz, ok? Entendeu o processo de fazer trabalho a partir de energia térmica? Ok? Que eu comecei ele também e acaba aqui? Beleza, a partir disso então a gente pode retornar ao slide. E já vamos de lei zero aqui, ó. Vamos lá, vamos analisar com cuidado aqui. Dois sistemas em equilíbrio térmico. Vamos analisando cada termo aqui. Sistema a gente já viu. Pode ser qualquer coisa. É algo que eu estou analisando, né? Pode ser um copo d'água, pode ser o sistema que eu mostrei para vocês ali agora. Da chaleirinha lá, liberando vapor e fazendo mover lá aquela rodinha lá, certo? Qualquer coisa. Eu estou analisando e medindo ali. Então, dois sistemas em equilíbrio térmico com um terceiro estão necessariamente em equilíbrio térmico entre si. Matheus, não compreendi, certo? Vamos lá. O que significa esse terceiro? Quem pode ser esse terceiro aqui, Matheus? Eu vou cantar na bola. Esse terceiro pode ser, por exemplo, termômetro, tá? Ou pode ser, por exemplo, um sistema de teste aqui, que vai ser, no caso aqui na nossa análise, esse A aqui. Vamos lá, vamos analisar no exemplo aqui. Por exemplo, ó, eu tenho um sistema A, eu vou pegar esse termômetro aqui, ó, e vou botar aqui para testar aqui, para medir a temperatura dele. A temperatura dele me deu T, tá? Que eu vou chamar de T aqui, só T. Ok?
Depois, eu tirei esse termômetro daqui, tá? E coloquei ele, deixei descansar um pouquinho, né, que é necessário, né? Deixei ele tarar lá direitinho. E depois eu coloquei ele nesse sistema B aqui. Imagina que aqui tem alguma substância líquida aqui dentro desses recipientes, ok? Imagina que tem alguma coisa ali, que eu estou medindo a temperatura. E aí, o que aconteceu? Acusou, nesse sistema B, a mesma temperatura T. E aqui. Olha lá. Iguais. Então, tanto a temperatura aqui, quanto aqui são iguais. Certo? Ah, aqui deu 30 kelvins, aqui também deu 30 kelvins, aqui deu 300 kelvins, aqui deu 300 kelvins. Ah, beleza, Matheus. Então, agora é o seguinte. Eu já tenho aqui agora, vamos por exemplo de baixo, eu já tenho aqui que eu já medi a temperatura de A, né? Só que agora eu vou compará-la com outro sistema. Vou compará-la agora, esse sistema A com o sistema T. Vamos ver o que vai acontecer. É claro, eu já medi a temperatura de A, né? Julguei que não ocorreu mudanças, né? Ele ainda está nessa temperatura T. Tá? Olha lá, medido aqui. Beleza, depois eu peguei esse termômetro aqui, né? E agora eu coloquei, deixei tarar, né? Deixei descansar um pouquinho e coloquei aqui no sistema C. E aí o que aconteceu? Perceba que as medidas em vermelhinho aqui, né? Deram a mesma coisa. Aqui também deu a temperatura T para esse C aqui. Ou seja, T tem a mesma temperatura que A, porque os termômetros indicaram a mesma temperatura nos dois sistemas. Então quer dizer, Matheus, que voltando aqui, o sistema A está em equilíbrio térmico com o sistema B? Sim, tem a mesma temperatura, como eu já vi aqui. E o sistema A também está em equilíbrio térmico com C? Sim. Por exemplo, aqui em A ele está numa temperatura absoluta de 300 kelvins. Aqui também, como é a mesma, ele também está numa temperatura de 300 Kelvin. Aqui, né, de novo, ele está a 300 Kelvin, né, já tinha medido lá em cima. E em C eu medi e vi também que ele está a 300 Kelvin. Então, aqui você já até revira o olho aí, né? Já fala, não, Matheus, então a gente já sabe automaticamente que a temperatura de B é igual à temperatura de C. Automaticamente, os dois também estão em equilíbrio térmico. Né? Ah lá. Então, automaticamente, os dois também estão em equilíbrio térmico. Né? Porque se B está em equilíbrio térmico com A, só que C também está em equilíbrio térmico com A, automaticamente B está em equilíbrio térmico com C. E é daí que a gente tira essa conclusão aqui, ó. Vou tirar de novo aqui. Certo? Paciência, paciência. Vai pensando aí enquanto eu apago aqui, porque não apanho do software aqui. Olha lá. Vamos pensando aí no que a gente chegou. Então, ó, isso que significa dizer que dois sistemas em equilíbrio térmico com um terceiro, tá? Então, quem que são esses dois sistemas aqui, no caso B e C? Ó. Certo? Lá. Esses dois sistemas estão em equilíbrio térmico com o terceiro, que é quem? A. Ambos os dois têm equilíbrio térmico simultâneo com o mesmo sistema terceiro, né? Que é o A. Estão necessariamente em equilíbrio térmico entre si, então. Pronto, lá. Então, se B está com A, ao mesmo tempo que C está com A também, automaticamente B tem a mesma temperatura que A e C também tem a mesma temperatura que A, então automaticamente B tem a mesma temperatura que C. Entendeu? Essa é a lei zero da termodinâmica. Ok? Assim, é uma maneira de você mensurar e medir as coisas. Né? A lei zero da termodinâmica ela advém do fato de como você mede temperaturas. Né? Um exemplo prático, assim, por exemplo, você pode pegar um termômetro, tá? E coloca debaixo do seu braço. Espera lá, dá o bipzinho lá e ele fala que você está com, sei lá, 36,5 graus Celsius. Ok? Beleza. Então, o que aconteceu? Esse termômetro entrou em equilíbrio térmico com você, correto? Porque ele aferiu a sua temperatura, então ele precisa entrar em equilíbrio térmico com você para aferir essa temperatura. Tá? E deu 36,5. Depois, de novo, você tirou esse termômetro de você e foi lá e colocou debaixo do braço da sua mãe. Ah, deu 36,5 graus Celsius de novo. Ah, então peraí, Matheus. Então, está de acordo com a lei zero que, de fato, eu e a minha mãe estamos na mesma temperatura? Eu e a minha mãe estamos em equilíbrio térmico? Exatamente. Então, no caso aí, veja bem, no caso aí o terceiro corpo é o termômetro. Tá entendendo? Por quê? Porque se eu estou em equilíbrio térmico com o termômetro e o termômetro ele aferiu para mim 36,5,
tá? E minha mãe, estando também em equilíbrio térmico com o termômetro, também aferiu 36,5, automaticamente eu e ela estamos na mesma temperatura. É bem lógico, né? A lei zero da termodinâmica ela é bem simples, é bem intuitiva da gente compreender, tá? Relembrando de novo, tá? Aqui, ó, eu não me canso de mostrar isso porque é muito importante para a gente entender intuitivamente, tá? E quando dois corpos se tocam, na verdade o que está acontecendo é isso daqui, ó lá. Imagina que isso aqui seja o termômetro, tá? Imagina que esse azulzinho aqui, ó, seja o termômetro, tá? Que você coloca debaixo do teu braço e aqui seja a pele do seu braço, ó. Ok? E a hora que eu boto eles em contato, ó lá, ó lá, ó lá, deixa eu só colocar aqui para representá-la. Olha lá, a vibração dos dois vão sendo passadas um para o outro. Lembra lá, calor? Né? Pancadas vão sendo dadas de modo que até que eles alcancem um equilíbrio térmico. Tá certo? Olha lá. É basicamente isso que está acontecendo lá no seu braço. Então essa é a primeira lei. Mentira, olha. Essa é a lei zero, tá? Isso aqui não é a primeira lei não, que as pessoas costumam enganar. Né? Até eu me enganei agora. Essa é a lei zero da termodinâmica. Ok? Deixa eu só apagar aqui. Eu apanho um pouco desse software. Ok, pessoal? Beleza, então agora acho que a gente já pode. A gente vai fazer uns exercícios também, mais pra frente aqui, pra gente lapidar isso aqui certinho. Beleza? Agora vamos partir pra frente aqui. Olha só, energia interna. Tá? É importante pra gente conseguir entender direitinho a primeira lei da termodinâmica. Tá? Ó, a energia interna, acho que você já viu ela por aí já, certo? Ela tem o mesmo formato de energia mecânica. Tá? Lembra lá da energia mecânica? Que é a soma da energia cinética, por exemplo, de uma partícula. A energia mecânica de uma partícula, esse sistema partícula, ela soma da energia cinética dela, né, meio de mv quadrado, mais energia potencial, né, a depender do sistema. Né? A energia potencial depende do sistema que ela está ali. Se for um sistema onde a gente tem um campo gravitacional, vai ser mgh e por aí vai. Lembra da energia mecânica? A energia interna é a mesma coisa. Só que num contexto onde a gente tem o quê? Átomos e moléculas, ou seja, do mundo muito pequenininho. Tá? Então, quando a gente está falando do mundo muito pequenininho, a gente fala de energia interna para energia mecânica. Tá? É o referente. Okay? A, 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 a energia mecânica para sistemas muito pequenos, como átomos e moléculas, tá? É a energia interna. Ok? Então, lá, é a soma da energia decorrente dos movimentos das partículas, né, de um corpo. O que é essa energia de movimento das partículas de um corpo? Energia cinética. Tá? A gente representa pelo casinho nosso aqui. Com a energia de ligação entre átomos e moléculas. Matheus, o que é essa energia de ligação? E parece que eu não lembro. Ó, agora eu vou explicar ela aqui com cuidado. Mas a energia de ligação é aquela energia, por exemplo, que você vê em química. Né? Quando acontece uma reação química, a gente tem que essa reação ela pode ser tanto endotérmica, por exemplo, quanto exotérmica. Se aquela reação química, que é um rearranjo entre átomos e moléculas, reação química é isso, é um rearranjo entre átomos e moléculas. Ok? E vai criar um novo equilíbrio químico, ou melhor dizendo, um novo equilíbrio energético ali no momento. Tá? Isso pode liberar energia, sendo exotérmico, ou pode absorver energia, que no caso é endotérmica. Ok? Geralmente, quando você cede essa energia, você libera essa energia, essa energia ela vem de onde? Dessas ligações químicas, no caso, né? Dessas ligações físicas entre esses átomos e essas moléculas. Ligações feitas pelo quê? Por forças eletromagnéticas. O que eu já falei. A gente vai ver isso mais pra frente, lá em física nuclear e tudo mais. Mas essas ligações são ligações energéticas, que mantêm átomos e moléculas coesos. Lembra que eu mostrei no início da aula lá? E que quando reações químicas ocorrem, por exemplo, a gente pode liberar essas energias dentro dessas ligações, né? Elas se soltam e liberam essa energia, tá? Ou elas absorvem energia para se ligarem de novo, tá? Então esse Uzinho aqui, né, é uma energia potencial, porque é uma energia que está ali de ligação, tá? E então a gente representa também como U igual lá na energia mecânica. Ah, mas também não entendi. Beleza, vamos representar melhor aqui então, para a gente ver na prática. Ó, vamos olhar aqui, ó. Ó, e aqui é uma simulação simples, tá? Do FET colorado aqui. Para quem não lembra muito da energia mecânica, é isso aqui, ó. Vou colocar esse skatista aqui para oscilar nessa rampa aqui, ó. Ah, Matheus, onde ele tem a máxima energia potencial dele? No caso aqui, potencial gravitacional, energia potencial gravitacional, MGH. Aqui, ó.
né, nesses pontos aqui, que é onde ele está mais alto aqui, ó, na superfície da Terra. Tem um Hzinho, viu, gente? E é onde ele tem a máxima energia cinética dele. E como eu posso representar isso num gráfico, por exemplo? Dessa maneira, ó. Olha lá. A energia potencial dele aumenta, diminui, olha lá. A energia potencial dele aumenta, diminui, olha lá. Agora, a energia cinética dele começa a aumentar, diminui, ó. Olha lá. Certo? E vai oscilando assim. Nunca passando para além da energia total, que é a energia o quê? Energia mecânica, ó, tá? Pra gente relembrar e associar lá com a energia interna. Ok? Olha lá. Certo? Mas o foco não é esse. O foco é isso daqui de novo, ó. Vamos voltar aqui onde a gente estava analisando no início da aula. Vamos colocar aqui as moléculas de água de novo. Coesas agora, no estado sólido. Começa a observar de novo um fato. Elas estão vibrando, certo? Olha lá. E perceba de novo, eu vou ficar quieto, né, para vocês perceberem como elas vibram. Ok? Então elas fazem movimento assim, não é? Olha só. Elas ficam fazendo movimentos dessa maneira. Quando elas estão coesas aqui, ok? Ligadas umas às outras por forças eletromagnéticas, né? Agora, eu não poderia pensar esse movimento, ó, olha a minha mão, esse movimento de vibração, tá? Da seguinte maneira, olha só, como eu poderia pensar isso? Uma mola, tá? Por quê? Porque a gente não tem um movimento que faz isso, ok? Tem um movimento assim, na oscilação dos átomos ali, das moléculas ali por exemplo, numa rede cristalina. Por exemplo, aqui se eu retornar aqui, você vai ver uma coisa, ó. Nem vou colocar aqui no F5. Veja bem, ó. Essa daqui é uma rede cristalina do NaCl. Ah, mas o que é isso, Matheus? Do cloreto de sódio, do sal, ok? Perceba como os átomos de sódio, de cloro, estão dispostos nessa rede, ó. Dessa maneira aqui, ó. Olha lá. Ah, Matheus, e o que eles estão fazendo aí? Paradinhos? Não, eles estão fazendo isso aqui, ó. Oscilando, ó. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Aqui, ó. Olha lá. Pra lá e pra cá. Assim, ó. Pra lá e pra cá. Ok? É isso que eu estou tentando entender para vocês. Tentando mostrar para vocês. Vocês podem pensar, por exemplo, que as forças que estão mantendo essa rede cristalina coesa aqui podem ser pensadas como molinhas. Pequenas molas, ó, entre eles. Ó. Aqui, ó. Pequenas molas. Ó. Né? Que um e outro os fazem oscilar nesse comportamento. Né? São molinhas que vão puxando, um puxa de cá, outra molinha puxa de cá. Por exemplo, esse átomo aqui, ó. Né? Essa molinha puxa de cá, né, para esticar, e essa outra puxa também para manter o equilíbrio. Então, o resultado final é um movimento de oscilação, assim. Certo? Então, a gente pode pensar essas forças de ligação, tá? Essa energia de ligação associada a esses átomos aqui em agitação, como sendo molinhas. Né? Por exemplo, usando de exemplo aqui, por exemplo, a rede cristalina do sal. Ah, isso aqui é como as coisas se parecem na prática. Né? Se você for olhar lá no fractal, lá no microscópio lá. Ok? Então, beleza. Então, retornando, pensando dessa maneira, pensando o meu modelo dessa forma, eu posso pensar aqui o seguinte, ó. E se eu pegar uma massinha aqui e colocar aqui nessa mola, ele vai começar a oscilar. Da mesma maneira como eu convencionei lá naquela rede cristalina lá. Coloquei aqui os átomos nela. Vou mostrar para vocês. E penso que entre eles tem molinhas. Okay? E são exatamente essas molinhas que faz com que eles girem, né? Tem molinhas para todos os lados aqui, né? Porque tem vários átomos lá nela. Mas existem vários átomos para todos os lados, né? Entende? Então eu posso pensar que é dessa maneira que esse movimento se processa. E a gente não sabe, por exemplo, que na mola existe uma força que é proporcional a Kx, a gente viu lá na lei de Hooke, e também tem uma energia potencial associada a uma mola, né? Que a gente já viu já
nela, que é U igual a kx ao quadrado sobre 2, tá? Vou começar a escrever aqui, que às vezes as pessoas não entendem a minha letra, certo? A energia potencial, por exemplo, de uma mola, U, vou colocar aqui, volt, U, ela é igual a meio de kx ao quadrado, certo? Então o que eu quero mostrar aqui e relembrar também que existe uma energia potencial associada ao movimento dessas molas. Então você pode pensar que a energia de ligação, certo? É uma energia referente, é uma energia que é parecida em termos de modelo com essa energia aqui, né? Uma vez que eu estabeleci que eu posso representar essas forças, né? Ou seja, essas ligações que esses átomos fazem entre si como sendo molas, por exemplo, pensando dessa maneira. Porque é um movimento parecido, né? O movimento de uma mola, o movimento que uma mola faz, né? Quando você coloca um peso nela, é parecido com o movimento que esses átomos fazem aqui dentro dessa rede cristalina. Então, e essa energia potencial é a energia potencial que eu posso pensar que tem uma mola. Olha lá, oscilando aqui. Tá entendido ou não? Então, isso é energia de ligação aqui pra gente. Que a gente coloca lá naquela energia interna. Ok? Que é basicamente o que mantém essas várias moléculas de água aqui coesas. Certo? Então, isso é energia de ligação. Tá? Energia de ligação também está presente aonde? Nas próprias moléculas. Tá? Nas próprias moléculas de água, o que mantém o oxigênio com o hidrogênio, com os hidrogênios juntos, é energia de ligação também. Tá? E eles oscilam. Cada átomo de oxigênio ali e cada átomo de hidrogênio também está oscilando ali em torno do oxigênio ali também. A partir dessa mesma lógica. Você pode pensar a partir dessa mesma ideia aqui. Tá? Inclusive a gente quantiza isso a partir de funções oscilatórias assim, ok? Mas isso é para faculdade, aí já é mais para frente, ok? Entendido isso daqui? A gente pode retornar ao nosso slide aqui, certo? É basicamente isso, é a soma dessa energia cinética, né? Porque a gente viu lá nas simulações que as moléculas de água, por exemplo, estão em eterno movimento, tá? Não param nunca, tá? Estão oscilando, estão transladando, estão rotacionando. Tem essa energia de ligação associada ali, que eu posso pensar como molas e tudo mais. Tá? E aqui um fato importante. Se há variação nessa energia, né, porque, por exemplo, quando eu adiciono calor àquele sistema, né, quando eu ponho, por exemplo, fogo naquele sistema lá, ó, tornando aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, ó, lá, quando eu adiciono fogo aqui ao sistema, ou seja, eu dou calor ao sistema, perceba que as partículas começam a oscilar mais rápido, né? E essas ligações vão sendo quebradas, né? Porque essa energia de oscilação vai superando as energias de ligação. Então, o que eu fiz aqui? Quando eu adicionei calor aqui, o que eu fiz? Eu alterei a energia interna do sistema. Não alterei? Então, essa é uma da maneira, por exemplo, que eu faço para alterar a energia do sistema. Olha lá, adicionando calor, por exemplo. Então ela estava nessa conformação, nessa energia interna, né, que é a soma da energia cinética, né, de agitação mais energia de ligação. E quando eu adiciono calor, o que eu faço? Eu altero a energia interna. Tá? Eu dou o quê? Eu dou mais energia cinética lá, mais energia de agitação, ou seja, aumento da temperatura. Tá? Venço também as energias de ligação, as forças de ligação, de modo que elas ficam mais livres, né, essas moléculas. E aí eu altero a energia interna do meu sistema ali, né? Que vai dar então o que aqui? Vai se traduzir nessa variação ΔU que eu chamo aqui, ok? Esse meu ΔU aqui agora era a variação da energia interna do meu sistema. E essa energia aqui, por exemplo, ó, que é a energia final menos uma energia inicial, tá? Porque se eu tinha uma energia interna inicial, tá? Que é essa daqui, e eu fui para uma energia interna final, por exemplo, adicionando calor, tá? Maior, eu tenho um ΔU. Daí você já pode prever que se eu adiciono calor, eu vou ter uma energia, uma variação de energia positiva aqui. Se eu tiro calor, eu vou ter uma variação de energia negativa, porque eu vou estar diminuindo, por exemplo, a energia cinética. Ok?
Compreendido isso daqui? Tá? A gente pode avançar para o próximo slide já para tentar entender de verdade a primeira lei da termodinâmica, certo?